No início da tarde de 2 de novembro de 2023, algo estava acontecendo no meio do deserto de Gobi, na Mongólia, em uma área cercada por hangares conhecido como Plataforma de Lançamento 120. Um protótipo de estágio único estava lá paradinho, totalmente abastecido e pronto para decolar. De longe, as câmeras conseguem mostrar as grid fins, pernas de pouso e um logotipo abaixo da bandeira chinesa que diz Hyperbola 2Y. Esta é a Space. Uma empresa chinesa de lançamentos comerciais fundada em 2016, tentando realizar um lançamento vertical com aterrissagem, ou seja, algo que somente a SpaceX conseguiu fazer. A ideia é alcançar a reutilização de pelo menos um dos estágios de um futuro foguete orbital, como o Falcon 9 faz. Às 14 horas horário local, o único motor movido a metano e oxigênio líquido do Hyperbola 2Y ligou, produzindo 15 toneladas de empuxo e elevando o foguete de teste a uma altitude de 178 metros. Após pairar alguns segundos no alto, o estágio do foguete executou sua descida vertical controlada, pousando precisamente no mesmo local da onde decolou. A velocidade final do pouso do foguete foi de meros 1 km por hora, algo simplesmente incrível. Este teste histórico marca a conquista mais importante da China até hoje em sua busca por alcançar a reutilização de foguetes, uma tecnologia crítica para reduzir os custos dos voos espaciais. O pouso vertical bem-sucedido do foguete de teste Hyperbola 2Y demonstra as crescentes capacidades da China no desenvolvimento de veículos de lançamentos reutilizáveis, potencialmente podendo rivalizar com os foguetes da SpaceX no futuro, que é o principal fornecedor mundial de foguetes reutilizáveis hoje no mercado. O que impressiona nesse teste é o tamanho do estágio e o seu motor, bem diferente de outras empresas comerciais chinesas que também seguem nessa direção de reutilização. Mas o máximo que alcançaram até agora é realizar saltos de baixa altitude com protótipos de estágio único muito pequenos, usando motores de baixo empuxo, que não são adequados para foguetes orbitais. Em alguns casos até mesmo estão usando motores a jato, como os casos da empresa Deep Blue Aerospace e Cass Space. O Hyperbola 2Y da Space é essencialmente o primeiro estágio de um futuro foguete muito maior, o Hyperbola 2. O Hyperbola 2 será um veículo de lançamentos de médio porte de 2 estágios e reutilizável, que utilizará novos motores de propelente líquido desenvolvidos internamente pela Space. A empresa tem sido muito séria em relação à reutilização. Ao longo dos anos vimos o design do foguete, os testes das grid fins, testes do seu tanque de propelente, o teste das possíveis pernas de pouso, além, é claro, dos testes dos seus motores. Esses motores são projetados para serem significativamente reguláveis e reiniciáveis, o que é essencial para recuperar qualquer estágio de um foguete. O próximo objetivo da Space será realizar saltos de altitude de 1 km e 10 km, o que teoricamente poderia ser realizado com o foguete completo, ou seja, seria o primeiro lançamento do Hyperbola 2 lá em 2024, tornando-se o primeiro foguete orbital reutilizável não SpaceX do mundo a levantar voo e possivelmente ser recuperado. No entanto, a Space sugeriu recentemente que o Hyperbola 2Y seria usado apenas como uma ferramenta de verificação de tecnologia para aprender a recuperar foguetes, e o Hyperbola 2 seria cancelado, já que a Space começaria a desenvolver um foguete muito maior, o Hyperbola 3. Bom, por que eles fariam isso? Porque a Space se afastaria de potencialmente voar um foguete reutilizável em um prazo curto, nos próximos 12 a 18 meses. Bem, o Hyperbola 2 iria enfrentar dificuldades com sua capacidade de carga útil, que seria de aproximadamente 2 toneladas para uma órbita baixa. Ele iria competir com foguetes comerciais chineses de propelente sólido que já estão em serviço, como o Jailong 3, Guizhou 11, Kinerica 1 e, em certa medida, com os foguetes de propelente sólido menores, que atendem ao mercado de chamadas missões dedicadas de respostas rápidas para pequenos satélites. Se isso não bastasse, o Hyperbola 2 também estaria competindo ou teria competido com outros foguetes de propelente líquido de concorrentes como Space Pioneer, Land Space e Galactic Energy para o lançamento da cobiçada constelação de satélites Gowang, que rivalizará com os satélites Starlink. O grande sonho dessas startups chinesas é conseguir beliscar um contrato para o lançamento dessa mega constelação.
O governo chinês deverá dividir os 12 mil satélites com diversos lançamentos com diferentes startups para conseguir colocar sua mega constelação em órbita. No início de 2023, o ex-engenheiro-chefe dos foguetes Long March, Long Lei-yu, disse que as startups que tiverem a maior capacidade de carga em seus foguetes terão os melhores contratos com o governo chinês. O Hyperbola 2 estaria limitado a 2 toneladas para uma órbita terrestre baixa, ou seja, sua capacidade de carga seria no máximo grupos de 3 a 4 satélites a serem colocados em órbita. Isso significaria milhares de lançamentos para uma mega constelação como Starlink ou Goang para ficar totalmente operacional. Para efeito de comparação, o Falcon 9 consegue colocar até 60 satélites Starlink versão 1 em órbita. Os concorrentes da Space, como Space Pioneer, Galactic Energy, Landspace e Orispace, todos têm foguetes com faixa de carga útil mais elevada e estão programados para serem lançados em 2024 ou 2025. Portanto, a Space agora quer pular diretamente para o desenvolvimento de um foguete muito mais poderoso, o Hyperbola 3, para capturar o que provavelmente será uma grande fonte de receita para a empresa, ou seja, um contrato com o governo chinês. Pular para o Hyperbola 3 não será uma transição tranquila, porque apesar da grande conquista da Space com o protótipo Hyperbola 2Y no seu teste de voo de pouso vertical neste mês, desenvolver um novo foguete de carga pesada custa muito dinheiro e tempo. Embora a Space já esteja bastante avançada em sua próxima geração de motores, que terá um poder ainda muito maior de empuxo, ainda há um longo caminho a percorrer em um prazo muito curto. Sua última rodada de financiamento foi em agosto de 2020, quase 3 anos e meio atrás. Portanto, eles provavelmente precisarão levantar mais dinheiro, já que ao contrário de seus concorrentes como Landspace, Space Pioneer e Galactic Energy, a Space não possui realmente um foguete de baixa capacidade de carga, que seja confiável para que possa gerar receita no momento. Eles até têm o Hyperbola One, um foguete de capacidade de carga baixa, mas que tem um histórico questionável com múltiplos fracassos, cada um por razões diferentes. Resumindo, provavelmente veremos mais avanços na tecnologia chinesa de foguetes reutilizáveis nos próximos 12 a 18 meses, e talvez até o primeiro lançamento orbital da Space, que estará liderando o caminho com essa nova tecnologia na China. Mas, na minha opinião, a corrida na China das startups não é tanto sobre reusabilidade, mas sobre qual empresa pode ter um veículo de lançamento de carga média suficientemente confiável e sendo construído o mais cedo possível, para alcançar a demanda futura de lançamentos na implantação da constelação Goang do governo chinês. No fim de 2019, este programa comercial chinês contava com mais de uma dúzia de empresas, com grande parte tendo somente slides no PowerPoint. Hoje, em 2023, as coisas estão realmente mais interessantes, já que somente aquelas startups que realmente trabalharam sobreviveram. Nos próximos 2 anos, este número deve diminuir mais ainda. Quais empresas sobreviverão? Só o tempo dirá. A tecnologia de reutilização parcial de um foguete orbital hoje, somente a SpaceX possui com o Falcon 9 e Falcon Heavy, sendo ela uma empresa privada. E o mais impressionante é que seu primeiro pouso com sucesso foi em 2015, e mesmo depois de 8 anos, não temos uma agência ou empresa privada que sequer chegou perto. Sem dúvidas, a SpaceX segue extremamente forte na ponta da liderança na nova corrida espacial. Se eles deixarem o Starship operacional nos próximos 2 a 3 anos, será um banho de água fria ainda muito maior nos demais concorrentes. Não é uma questão de ser fanboy de milionário como Musk. É de reconhecer que a empresa do cara é um ponto fora da curva. E se a China, Rússia ou União Europeia deseja rivalizar com eles, terá que abordar uma nova estratégia nos seus respectivos programas espaciais. E como a SpaceX está situada nos Estados Unidos, os americanos acabam desfrutando deste sucesso com uma parceria. Por outro lado, a SpaceX não tem o objetivo de explorar a Lua, pelo menos não por agora. Seu propósito na Lua é somente fornecer um lander para a NASA, o Starship Lunar. E pode ser neste ponto que a China venha a prevalecer, se tornando o primeiro país a estabelecer uma colônia no nosso satélite, já que a NASA enfrenta diversos problemas orçamentários com o foguete SLS e a cápsula Orion.
Bom, meus amigos, então este é o Hyperbola 2Y da Space, o protótipo mais avançado na questão da reutilização de que temos notícias hoje na China. Se você aprendeu algo neste vídeo, considere deixar um like e se inscrever no canal. Aqui no card final eu deixo 2 vídeos, sendo um deles de como a SpaceX revolucionou a indústria dos foguetes e o outro é de como a estação Tiangong é por dentro. Escolhe um dos vídeos e te vejo lá.